Emília enfrenta os agressores com uma garrafa e Max a ajuda a espantar os baderneiros do local para proteger Angel. Emília tenta fazer Angel acordar depois de ter levado uma surra e se embebedado. Mais tarde, Angel é levado para casa por Emília e os funcionários e o colocam para dormir. Max chama Emília para ir embora porque ainda precisa ver o prejuízo do bar para mandar pagar. Emília fica com dó de deixar Angel sozinho e pede para o amigo buscá-la mais tarde depois que terminar. Angel delira que está falando com Manolo, enquanto Emília diz que ele não teve culpa de nada. Angel acorda assustado procurando por Manolo, e só então percebe que é aquela fã talentosa que está com ele, mas logo fica inconsciente de novo. Emília começa a cantar para que o ídolo fique mais tranquilo para dormir. No dia seguinte, Emília conta para Alicia como foi a confusão da noite e morre de pena de como Angel ficou abalado com a morte de Manolo. Emília recebe uma notificação e descobre que alguém já soltou na mídia que Angel se enfiou numa briga de bar. Angel assiste em casa uma reportagem mostrando as imagens de sua briga e sendo taxado de viciado assim como Manolo, em vez de estar no velório do irmão como todos pensavam. Rita revela que há uma grande mágoa da família de Manolo contra Angel por ter provocado a morte dele indiretamente e talvez a banda chegue ao fim. Max entrega um remédio para Angel tomar e avisa que Nath já mandou pagar o estrago causado no bar. Angel não se lembra de como chegou em casa. Max conta que foi buscá-lo com uma amiga. Na verdade, Angel não se lembra nem da briga em si e gostaria de agradecer o funcionário de alguma forma, já que é um dos poucos que está ao seu lado sem se aproveitar. Max deixa claro que só vai pedir uma coisa que gostaria muito porque Angel mandou. Carla reclama que Federico parece estar mais preocupado com a L222 do que com o fato de que nunca mais verão Manolo. Federico finge que está sofrendo por dentro e tem que ser forte para resolver todos os problemas que surgiram antes de desabar. Sérgio e Loreta chegam para visitar a família. Federico pede a ajuda dos cunhados para Carla aceitar tomar os remédios que o psiquiatra mandou para ela ficar mais calma. Loreta pretende dar todo o seu apoio à cunhada nesse momento difícil e veio avisar que cancelou sua viagem para se tratar na China. Max conta para as meninas que Angel queria pagar a ajuda de ontem de alguma forma, então pediu para gravar uma música no estúdio dele. Alicia fica eufórica com a notícia, mas Emília não consegue se animar tanto assim sabendo que Angel está destruído. Alicia pergunta se Angel contou porque brigou com Manolo, mas Max não teve coragem de perguntar isso. Emília conta que a amiga viu Manolo bebendo irritado olhando os balanços financeiros da Loreta Music. Max deduz que foi isso que deixou para imprimir para Manolo ler depois. Federico e Carla incentivam Loreta a não desistir do tratamento porque ela também tem uma família para cuidar, mas ela não dá tanta importância porque vai morrer da esclerose cedo ou tarde, então prefere ficar apoiando a cunhada. Carla implora para ela não fazer isso. Sérgio também não quer deixar todo o serviço para Federico, mas o vilão alega que precisa trabalhar muito para não sofrer tanto e vai dar conta de cuidar da gravadora. Loreta acaba aceitando prosseguir com o tratamento na China. Emília espera ver Angel no estúdio dele, mas Alicia e Max mandam ela tirar o cavalinho da chuva esperando ser reconhecida. Emília só sente vontade de ajudar Angel de alguma forma nesse momento de dor. Angel não para de assistir o vídeo do acidente que Federico o culpa pela morte de Manolo, sofre porque agora vai ser odiado por toda a família para sempre. Reina apoia o rapaz e confia que ele vai se acertar com todo mundo depois que a dor do luto passar um pouco. Angel observa a mulher que estava com ele naquele momento e se esforça para lembrar do rosto dela, então relembra Emília lhe dizendo que ele não tinha culpa de nada. Fofo liga para Angel e pede para ir na casa do amigo para conversar, deixando claro que não pensa que ele desejou a morte de Manolo de verdade. Angel prefere ficar sozinho agora e vai avisar quando estiver melhor. Sérgio sabe que Angel agora é uma pessoa que Federico despreza por completo e vai entender se ele quiser demiti-la da Loreta Music, mas Federico não pretende fazer isso porque a banda precisa continuar existindo. Sérgio sugere pelo menos cancelar a turnê porque Angel não vai ter condições de cantar por enquanto, então mostra o vídeo que gravaram do vocalista brigando no bar como um cachaceiro. Janine se sente mal por não ter ficado com Angel, mas Pina opina que ela fez mais certo em dar apoio para Federico em vez de cuidar de um bêbado. Janine fica indignada por Angel levar a culpa do acidente, já que todo mundo sabe que Manolo era imprudente e era questão de tempo para se matar num acidente mesmo.
Pina espera que esse escândalo dure bastante porque vai ter muito trabalho nos próximos dias. Federico se irrita por Angel estar fazendo de tudo para acabar com a imagem da banda numa cacetada só. Sérgio pede que ele seja mais compreensivo porque o rapaz está se sentindo culpado e talvez nem tenha nada a ver com o acidente mesmo. Emília e os centauros ensaiam uma música em casa, enquanto os vizinhos reclamam da barulheira. Eustáquio liga para o primo, o dono da vila, para fofocar que aquele guitarrista agora tem mais 2 colegas para fazer baderna junto com ele e acabar com a paz do local. Omar chega ao endereço que Laura passou e percebe que é um lugar chique demais, então vai perguntar a um senhor varrendo a rua se por acaso ele conhece algum Maximiliano Mendoza. O velhinho conta que o único que conhece é um que trabalha de motorista na Loretta Music e de vez em quando aparece para fazer uns serviços na casa dos patrões. Omar finge que é um amigo que chegou de viagem e precisa encontrá-lo, então o velhinho vai dar o endereço correto de Max. Janine visita Angel e conta que o velório estava do jeito que Manolo gostaria de ser homenageado. Angel lamenta que o irmão estivesse tão irritado que acabou falando mal de Janine, mas a cínica pede para ele desconsiderar porque com certeza estava falando baboseiras de bêbado. Reina avisa que Federico veio visitar o rapaz. Angel morre de vergonha de encarar o empresário. Janine se despede e cochicha para Federico na saída que Manolo só disse para Angel que ela era interesseira, mas nada de comprometedor do que viu dos dois. Federico pretende fazer as pazes com Angel porque tem coisas mais importantes para fazer do que brigar pela morte do filho, até porque Manolo estava prestes a desmascará-lo e ia acabar com sua farra. Federico abraça Angel e pede perdão por ter sido tão injusto com ele, dizendo que agora ele é o único filho de coração que restou e não quer perdê-lo também. Federico incentiva Angel a não se deixar abater e trabalhar para ajudar a limpar a imagem de Manolo, senão a memória dele vai ficar manchada para sempre. Angel perdeu toda a vontade de cantar porque a banda só fazia sentido com Manolo. Emília sai de casa e dá de cara com Omar na entrada da vila. Federico pede para Angel não decidir isso agora porque muita gente ainda depende do trabalho dele, então vai esperá-lo ficar mais tranquilo para retomar os trabalhos. Omar quer recuperar o amor de Emília a qualquer custo, mas a mocinha não quer mais vê-lo nem pintado e tenta fugir da situação. Omar agarra Emília para obrigá-la a conversar, até que Max aparece para livrar a amiga. Omar debocha dele por ter mentido onde morava e que estava com uma vida boa para a mãe. Max ameaça quebrar a cara do safado se ele contar para Laura o que descobriu. Omar não liga para isso porque seu único interesse é recuperar Emília e promete que vai insistir até ela aceitar voltar com ele. Emília fica em prantos por ter revisto o traidor. Federico conta para Janine que Angel está pensando em desistir da banda e não podem permitir. Janine pretende ficar com o namorado para falar sobre isso, mas Federico a manda ir embora porque quer ficar com ela essa noite e depois podem cuidar disso. Emília explica aos amigos que só está chorando de raiva por não ter percebido que Omar não presta, não por ainda gostar dele. Max sente medo de Omar abrir a boca para Laura, então decide ligar para a mãe e contar a verdade sobre sua vida primeiro. Laura atende o filho e dá os pêsames a ele pela morte do amigo, mas pede que ele não se sinta culpado se ficar fixo como substituto de Manolo na banda porque certamente o rapaz vai gostar. Max cria coragem e começa dizendo que a mãe sabe como foi difícil para ele encontrar um serviço na capital. Laura diz que está muito orgulhosa do filho e ansiosa para vê-lo crescendo na carreira. Max perde a coragem e inventa que só queria pedir para a mãe mandar uns doces porque está com saudade da comida dela, decepcionando as amigas por amarelar. Mais tarde, Janine vê que Federico está indo para sua casa, então inventa para Angel que precisa ir na casa da tia e não sabe se volta para dormir com ele. Laura leva uns doces para Daniela e avisa que Emília mandou lembranças numa ligação que fez com Max mais cedo. Daniela dispensa lembranças porque só quer que essa menina se desiluda e volte logo. Gina chega em casa com o pai e conta que passou de ano, enquanto Alfonso conta que conseguiu mais clientes, então vão comemorar as conquistas comendo. Federico espera que Angel continue cantando por vontade própria, senão vai ter que manipulá-lo com a morte de Manolo para convencê-lo. Janine promete fazer de tudo para facilitar o retorno da banda. Laura conta que está pensando em viajar só para levar seus doces para Max, que ligou dizendo que estava com muita vontade de comê-los. Gina pede para ir junto aproveitando que está de férias para ver a irmã,
mas Daniela discorda porque é Emília que tem que voltar em vez de ser visitada e proíbe a filha de viajar. Alfonso promete convencer a esposa outro dia e deixa a Gina contente. Reina tenta fazer Ángel comer alguma coisa, mas ele se recusa porque perdeu o sentido de viver sem Manolo, que foi seu pilar depois de perder os pais. No dia seguinte, Emília e os centauros trabalham na música no estúdio da casa de Ángel. Ángel acorda ouvindo uma música tocando alto pela casa e tem a sensação de já ter ouvido aquela voz, mas não tem forças para levantar dopado de remédios. Sérgio visita Federico para se despedir antes de viajar e pede para ele cuidar bem de sua irmã. Federico diz que Carla é mulher de sua vida. Sérgio fica feliz por sempre ter apoiado o relacionamento dele, se por Federico tê-lo ajudado com seus problemas no passado. Federico acha que ninguém nem lembra disso, mas Sérgio confessa que sempre pensa como seria sua vida se tivesse escolhido diferente. Max pede para a menina se encarregarem de mostrar a música na Loretta Music porque não pode mais pedir favores a ninguém. Alicia manda Emília ir sozinha porque conseguiu um emprego de contabilidade. Emília pede para Max agradecer a Ángel pelo favor e vira a chacota dos amigos. Ángel assiste o vídeo do show com Emília e procura o contato dela para ligar, mas dá indisponível. Janine chega e conta ao namorado que sua tia está escrevendo várias matérias para ajudar a limpar a barra dele e de Manolo para o retorno da banda, mas Ángel se irrita porque não vai ter banda nenhuma sem Manolo. Janine aproveita que Ángel saiu para bisbilhotar com quem ele tentava falar e descobre que era com a tal de Emília, então altera o número gravado para tentar atrapalhar o contato. Emília prepara um QR Code para levar para a gravadora. Seu Velebardo aparece na vila para cobrar o aluguel de Max. Emília entrega seu dinheiro achando que é só o daquele mês, mas o velho revela que Max está devendo mais 3 meses e precisa receber agora. Emília e Alicia ficam mortas de vergonha e não têm como ajudar o amigo a quitar a dívida, então o proprietário manda seus funcionários tomarem os instrumentos do trio porque precisa receber de qualquer jeito. Ángel confessa para Janine que ia pedi-la em casamento, mas a confusão na festa acabou atrapalhando tudo. Janine finge que não sabia de nada. Ángel ainda quer fazer o pedido porque ela só está demonstrando cada vez mais que merece ser sua esposa e tem o sonho de formar uma família própria logo. Federico pede para Lascano tomar cuidado com o que fala na frente de Maitê e calcular a multa que vão pagar pelo cancelamento dos shows da L222. Lascano não entende, pois a morte de Manolo é uma força maior e não afeta nos contratos. Então Federico explica que só vai fingir para Sérgio que pagou os empresários e afanar toda essa grana para si. Lascano pensa que Federico quer matar Sérgio, assim como matou o pai de Ángel, mas o vilão vai sentir mais prazer vendo aquele velhote humilhado no fracasso total.